Boa noite, hoje nosso grupo vai falar sobre proteção de barramentos. O grupo é composto por Alexandre Simões de Almeida e por Miclei Simões Batista. Eu vou falar um pouquinho agora. Os seguintes requisitos devem ser cumpridos. A proteção de barramento deve ter o menor tempo possível de disparo. Além disso, a proteção de barramento deve ser capaz de detectar falhas internas e deve ser absolutamente estável em falhas externas. Falhas externas são muito mais comuns do que falha interna. A magnitude das falhas externas pode ser igual à capacidade de massa de interrupção das estações, enquanto as correntes de função podem diminuir para aproximadamente 2% da mesma. O fator de estabilidade, portanto, precisa ser pelo menos 50 vezes, isto é, 20. A saturação de TCs em falhas externas não deve se levar ao mau funcionamento de proteção de barramento. A proteção de barramento deve poder detectar e desarmar apenas a parte defeituosa do sistema de barramento. Também deve ser protegido contra mau funcionamento devido à falha de contato auxiliar, erros e falhas humanas também dos circuitos secundários. Agora eu vou falar sobre tipos de proteção de barramento. A proteção de barramento são principalmente do tipo diferencial, medindo a soma de corrente de todos os objetos conectados ao barramento. O tipo diferencial de proteção de barramento pode ser dividido em 3 grupos diferentes: de baixa impedância, de média impedância e de alta impedância. Para barramento de distribuição com invólucro metálico, detectores de arco também podem ser usados como proteção de barramento. Para sistemas que são apenas relés sobre correntes bloqueados alimentadores radialmente nos compartimentos de entrada, pode ser usado como proteção de barramento. Agora eu vou falar sobre princípios das configurações diferenciais do barramento. A forma mais simples de proteção de barramento é uma proteção de uma zona. Para configuração de barramentos único, se os TCs principais tiverem relação de transformação igual, os transformadores de corrente auxiliares não serão necessários. Se a proteção de barramento for do tipo de alta impedância, os transformadores de corrente principais deverão ter a mesma proporção de TCs auxiliares, não poderão ser utilizados. Também deve ser fornecido núcleos de TC separados para a proteção de barramentos. Os relés de proteção também devem ser conectados a outros núcleos de TC. Para arranjo de barramento único, nenhuma comutação é feita no circuito de TC e, portanto, uma zona de verificação não é necessária. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a aplicação de prótese de barramento. A aplicação de proteção de barramento. Para barramento em rede de distribuição, a proteção pode ser alcançada principalmente de duas maneiras. O primeiro, pela proteção de sobrecorrentes bloqueadas nas baias de entrada do painel de distribuição, e a segunda maneira é pela localização de detectores de arco dentro do gabinete. A proteção de alta impedância precisa de núcleo de TC separados com proporção igual em cada alimentador, acoplador de barramento e seção de barramento. Isso significa que outros relés de proteção não podem ser conectados ao mesmo núcleo de TC. Esse tipo de proteção de barramento é principalmente para níveis de média tensão. O tipo de soma de proteção de barramento pode ser usado para variantes de proteção mais econômicas. Os relés de proteção de barramento do tipo somatório possuem apenas uma unidade de medição, o que significa que não há backup interno para falhas bifásicas e trifásicas. A corrente operacional primária varia com o fator 4, dependendo da fase em que a falha ocorre. A indicação de fase não pode ser obtida. Agora eu vou falar sobre um pouquinho de relés de falha de disjuntor. Para cuidar de uma possível falha do disjuntor, os relés das falhas de disjuntor normalmente são instalados em sistemas de alta tensão e extra alta tensão. Todo disparo de proteção iniciará em um relé de corrente que mede a corrente através do disjuntor. Se a corrente não desaparecer dentro do tempo definido, todos os disjuntores adjacentes serão adicionados para eliminar a falha. Relés de discordâncias de polo discrepância. Para disjuntores com um dispositivo operacional por polo, é necessário supervisionar que as 3 fases tenham a mesma posição. Isso normalmente é feito usando os contatos auxiliares do disjuntor.
O relé de discordância de polo ou discrepância, PD, é necessário para impedir o serviço com apenas uma ou duas fases de um disjuntor fechado. Isso causará uma assimetria que pode causar danos a outros aparelhos na rede. Condições assimétricas só podem ser aceitas durante um ciclo de religamento automático de um polo. Quando o religamento automático monopolar é usado, é necessário um bloqueio do PD durante o tempo morto da fase. Proteção do sistema usado para cobrir barramentos. O sistema usado para cobrir a proteção de barramento consiste em proteção contra sobrecorrente ou distância. Fazendo um uso desse sistema, o barramento será inerentemente protegido. Esta técnica ou método é aplicado a sistema de distribuição simples, implementando proteção de sobrecorrente. Este sistema também pode ser usado para fazer backup de proteção usando a classificação de tempo em um caso em que a ação de proteção lenta é requerida. A graduação de tempo garante que o disjuntor mais próximo da falha sempre se abra primeiro, escolhendo uma configuração de tempo apropriada para cada um dos relés. Proteção de quadro terra de barramento único. Esse esquema de proteção em um único esquema de barramento é visto como um sistema de falta à terra e é utilizado para medir as correntes que fluem da estrutura do painel para a terra. Esse esquema é projetado de tal forma que um relé instantâneo, como mostrado na figura 1, é energizado pela corrente detectada pelo TC, que é montado no condutor de aterramento. É importante, instantâneo, como mostrado na figura 1, é energizado pela corrente detectada pelo TC, que é montado no condutor de aterramento. É importante que nenhuma outra conexão de terra possa ser ligado à estrutura de aço. Isso garante que os CTs e a principal conexão à terra não é desviada, porque este comportamento pode resultar no aumento da configuração efetiva, levando à possibilidade de mau funcionamento do relé. É fundamental que o conjunto de manobras seja isolado do solo, utilizando o concreto como base. Evolução. Anos 30. A proteção de barramento começa a sofrer algumas mudanças, uma vez que até esta altura não houve sérias preocupações no que diz respeito à proteção dos barramentos como unidade independente. Anos 50. Começaram a ser feitos esforços no sentido de melhorar a segurança de exploração, procurando diminuir os disparos intempestivos. Anos 60. A rapidez de atuação do sistema de proteção passou a ser uma grande prioridade com a introdução de grandes subestações e elevados níveis de tensões de transporte. Atualmente, verifica-se a entrada no mercado das proteções digitais, sendo a rapidez, fiabilidade, segurança e versatilidade elementos preponderantes na escolha do sistema de proteção. Conclusão. A proteção de barramento procura limitar o impacto do defeito do barramento do resto da rede. Por conseguinte, as suas proteções têm
de ser especificada para prevenir disparos desnecessários e seletivos, disparando somente os aparelhos de corte necessário para eliminar o defeito.